Eu fui numa entrevista de emprego. E reprovei. Me aconselharam a confeccionar um currículo novo. Muito embora entregar currículo tenha algo de loteria. O investimento é barato, mas o retorno é somente a esperança. Ser simpático, inteligente, motivado, cheio de iniciativa e humilde está fora de moda. O mais importante é não fazer exigências. E eu continuei a reprovar. E sem saber do motivo. Eu ouvi de um especialista em números que, para passar numa entrevista de emprego, tem muito mais chance quem já passou numa entrevista de emprego. Me disse um especialista em filas de emprego que um desempregado tem muito mais chance de ser revistado pela polícia do que de passar na entrevista. Me confessou um vendedor de currículos que há anos as suas vendas crescem, porque, assim como nas igrejas, o seu negócio é muito mais lucrativo em tempos de crise. Não resta dúvida. Vender esperança é a profissão do futuro. Boa tarde, pessoal. E agora vamos lá para a conferência Assédio Moral no Trabalho. Vou chamar aqui, segundo o Neto me confessou, Roberto Eloane, da Unicamp, professor, referência nacional e internacional no tema do assédio, professor internacional de várias universidades internacionais, amigo de longa data de Suzana. Vamos lá, professor. Palmas para ele. E agora, Suzana Tolfo, professora aposentada do Departamento de Psicologia aqui da UFSC. É assim que diz, na intimidade? Isso. Tem, durante toda a sua vida, pesquisado sobre o assédio moral no trabalho. Amiga de Eloane e da Carol. Pois se chegue. Muito bem, professora. Do Neto também. Giuseppe. Aceito. E aí vamos começar esse tema, o assédio moral, que ele está cada vez na moda, né? Infelizmente. O assédio moral que mais nos chama a atenção, a gente do Sindicato de Pernambuco, não é aquela pessoa truculenta que grita com todo mundo, não. Eu costumo dizer que criaram agora uma modalidade de assédio moral fofucho. Ele acontece assim, ó. O seu expediente é até 6 da tarde. Da sexta-feira. 10h30 da noite. Vem aquele seu chefe e faz. E aí? Teu time perdeu, não foi? Olha, lembra de fazer aquele serviço, mas não é para agora não. É só para tu não esquecer. O peste entrou na mente do outro. O cara vai dizer, não, segunda-feira, quando eu acordar, logo cedo eu faço. Ele não vai fazer na segunda, não. Ele vai fazer no sábado. Porque ele vai dizer assim, eu já fico livre. Só que ele não está livre, ele está justamente o contrário do livre. Porque o outro, o safado, entrou na mente dele. Só que o outro também não tem culpa. Porque o outro também já é cobrado. E o outro adoece, só que a pessoa adoecida ela é generosa, né? Ela quer que os outros também adoeçam. E aí fica adoecido junto. E nessa lógica, depois que todo mundo adoece, aí você falha. Aí quando você falha, você é demitido. Porque você é substituível. Só que, no fim das contas, vai ficar todo mundo sendo substituído, todo mundo adoecendo e todo mundo perdendo. Então vai ter uma hora, professora e professor, que a gente vai ter que empatar esse jogo, né? Aí eu passo a palavra para vocês e vamos embora, debuiar o assédio. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite, realmente é um grande privilégio, né? Um grande privilégio. Vou falar em primeiro lugar, ter tantas pessoas aqui interessadas nesse tema. Por outro lado, não é tão bom, né, Giuseppe? Eu digo, quem dera, numa sexta-feira, nós estivéssemos falando só de coisas agradáveis. E, de modo especial, é muito prazeroso, gratificante, emocionante estar aqui com
essa pessoa, né, que é uma referência em todo o Brasil, na América Latina, em vários países, né, um profissional super reconhecido pela sua competência em relação a questões ligadas à assédio moral, aspectos jurídicos também, né, e uma atuação, seja em psicologia, seja ligada ao direito, mas de modo especial, em relação à preocupação com a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras, e, além disso, né, da sua militância, seja por meio da academia, seja por meio de todos os outros ambientes que ele convive. E, além disso, como foi bem dito pelo Giuseppe, é meu amigo, né? Então, que pessoa privilegiada que eu sou, né? Isso eu quero dizer porque é uma pessoa excepcional, né? Um amigo, uma pessoa em relação a quem eu tenho a maior admiração, né? Uma pessoa com P muito maiúsculo. E, então, com certeza, são muitos privilégios, né? Então, quero agradecer a organização por essa possibilidade de estar aqui do ladinho dele, de tê-lo aqui em Florianópolis, mais perto de mim, de nós, né? E, com certeza, estamos todos esperando para te ouvir, né, sobre esse tema tão difícil, complexo e que te desafia há muitos anos, né? Então, minha sugestão é começar por aí, contar, né? Tu falou onde, né? Quais são os fios que se tece, que vêm sendo tecidos, né? E não posso deixar de dizer também, né, que nós, há pouco tempo ainda diria, perdemos, né? Assim como conheci o Eluane, conheci a doutora Margarida Barreto, nossa grande referência, né, primeira estudiosa das violências e assédios no ambiente de trabalho. Então, compartilhamos também, né, esses momentos para fazer referência sempre à militância e o foco que ela sempre teve em olhar para o trabalhador e acolher, né? Então, acho que se brincou aqui, né, de amizade, mas que esse espaço e os outros espaços possam ser espaços de convivência e de suporte para a gente lidar com as situações, enfrentar aquilo que nos fragiliza individualmente e lutar coletivamente para termos situações que não sejam os assédios. Então, estamos aqui para te ouvir, meu amigo. Bom. Obrigado. Estar ao lado da Suzana me emociona e lembrar Margarida me emociona ainda mais, porque eu acho que a gente não estaria aqui, nenhum de nós, pelo menos nessa conversa, se a Margarida não tivesse dado o primeiro passo, né? E eu digo que ela deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e foi um fio. A vida dela foi um fio, eu vou explicar o porquê, né? Eu quero começar agradecendo o convite da Thaís, de toda a organização, da Beth, da Suzana, da Federal de de Santa Catarina. Estou vendo gente da Federal de São Carlos lá no fundão, inclusive. O mundo é pequeno, né? Então, muita gente querida, muita gente comprometida, para um projeto que tem que ser coletivo, né? Ele tem que ser coletivo, senão não vai dar em nada. Pelo contrário, a gente corre o risco de banalizar questões que são sérias, que são questões relativas à vida, à dignidade humana, ao sofrimento, e se tornar mais um tema da moda. É tudo que a Margarida não queria, é tudo que a gente não quer, nem Suzana, nem eu, né? A Margarida, para quem não conhece, eu vou mudar toda, porque isso não é assédio que fizeram comigo. Eu sei que era uma forma muito carinhosa, mas eu estava esperando algo totalmente diferente, uma mesa, um texto. Tem todo um texto aqui, mas vou mudar tudo. Vou mudar, então, talvez seja mais espontâneo, né? Então, eu vou esquecer o texto que estava lá, já nem trouxe, vou esquecer e vou falar mais com o coração do que com a razão, tá? Então, me perdoem qualquer deslize.
Só para vocês conhecerem quem foi a Margarida, tem uma foto. Dá licença, vamos mudar tudo. Então, por aqui, tá. Então, esse é a Margarida. Né? Margarida Barreto. Que foi minha amiga durante 30 anos e amiga, irmã, né? E, além disso, parceira de pesquisas, né? Suzana conheceu também, gostava muito da Suzana, ela gostava muito de Suzana. Parceira de pesquisas durante 25 anos. Né? Eu vou contar a história da Margarida, vou mudar um pouco a coisa. Vou mudar um pouco a coisa. A Margarida foi um exemplo de persistência, eu diria. Né? Sempre que eu falo Margarida, eu penso na questão do caráter. Depois até vou explicar mais por que a questão do caráter. Né? Mas ela foi um exemplo de persistência. Interessante que alguns clássicos da literatura brasileira, né, costumavam dizer que o nordestino é um forte. Margarida era baiana e era muito forte. Ela detestava, como eu detesto o termo resiliência, porque eu acho que é utilizado de uma maneira totalmente fora do contexto, né? Às vezes até de uma forma um tanto nazista, né? A pessoa tem que se superar cada vez mais, né? Parece a la Pablo Marçal, né? Aquele coach horroroso, né? Que se não tomar cuidado ele vai ser prefeito da minha cidade, imagine, né? Mas ela foi muito resiliente, né? Ela nasceu em Salvador, um município bem próximo a Salvador. Quando pequena, ela observou que ela não tinha muita saída. Se ela quisesse, enfim, sair daquela situação concreta, ela teria que migrar, acompanhar a mãe, né? Eudóxia, dona Eudóxia, né? E ela veio, então, fazer medicina em Salvador. Foi para a medicina em Salvador. Mas até lá teve uma longa trajetória. Né? Foi uma trajetória muito grande mesmo. Porque era uma família pouco abonada. Né? Então, ela, por exemplo, depois de ganhar uma bolsa cedida pelos diretores da escola na qual ela estudava, ela conseguiu ir para uma escola melhor e a condição concreta dela, familiar, não havia melhorado. Então, ela tinha que estudar, olha que coisa, embaixo de um poste. Ela ficava literalmente sentada, apoiada num poste para ter luz elétrica, porque na casa dela, geralmente, faltava luz elétrica, em função disso. Né? Então, foi com muita, eu diria, persistência que ela conseguiu passar no vestibular em medicina, na Escola Baiana de Medicina, e depois ela começa a se destacar como cirurgiã. É muito interessante isso, ela tinha uma habilidade imensa na área da cirurgia. Sabia ser rígida, e era muito rígida quando a necessidade demandava, mas era extremamente carinhosa nos momentos difíceis. E ela vai se destacando, até que quando ela era residente aqui na USP, é um fato que ela sempre me contava. Uma moça, uma parturiente, estava extremamente nervosa a ponto de preocupar, né? Preocupar com toda a equipe. Nossa, isso vai ser uma catástrofe, né? Uma pessoa estava excepcionalmente nervosa. E ela começou a conversar,
conversar. Foi passando a mão na cabeça da moça e o parto foi um sucesso. Não precisou nada mais do que isso, né? Daí ela começou a ficar famosa. Inclusive, os enfermeiros e as enfermeiras começavam a disputar, queriam trabalhar com ela, não é? Porque, afinal de contas, trabalhar com aquela baiana significava aprender muito e se destacar na equipe. Olha que coisa doida. E é um fato que marcou muito a vida dela e até marcou a mim, porque eu pensei muito em algo que ela havia me contado várias vezes, a gente conversava muito, né, óbvio. Quando ela estava começando a atender, né, ela estava começando a atender de fato como médica, e ela sentiu talvez pela primeira vez na pele o preconceito, bem preconceito. E até uma forma que poderia ser, se ela não soubesse driblar, uma humilhação. Era uma esposa de um político, de Salvador, né, de uma família que predominou por muitos e muitos anos. Né? Não preciso falar qual é, né? Tem aeroporto, aquela coisa toda, né? E ela estava atendendo aquela senhora, né? Como atendia qualquer pessoa. As consultas dela duravam 2 horas, 1 hora e meia. Tanto que, às vezes, a gente marcava, eu não ia até a casa dela para a gente começar a trabalhar, ou ela a minha. A gente marcava no consultório, que como eu não sabia quando que a gente ia começar a escrever, seja lá um artigo, seja mexer no site, eu já tinha até um computador lá, né? Ela deixava para mim no consultório, ela ficava lá e eu ficava trabalhando. Bom, daí quando saía, a gente ia comer alguma coisa e continuava. Mas ela estava atendendo agora no hospital, né? Essa senhora que veio especialmente para fazer uma consulta, né, em São Paulo, né? E a senhora começou a destilar uma série de preconceitos, dentre os quais que ela estava em São Paulo, porque no Nordeste não havia bons médicos. Daí ela perguntou, mas a senhora é da onde? Eu sou de Salvador. Daí a Margarida falou, puxa vida, que coisa, a senhora é de Salvador? E não tem realmente um bom corpo médico? Não tem. Eu pego o avião e venho e virei quantas vezes necessário, a minha saúde é mais importante. Bom, fez todo um discurso. Ela falou, deixou a mulher falar, numa boa, e depois falou, veja bem, minha senhora, que coisa interessante, né? A senhora veio, pegou um avião, gastou uma passagem, embora, claro, para a senhora isso não é nada, como a senhora bem falou, veio se consultar aqui, no HC, está fazendo residência no HC da USP, no HC da Universidade de São Paulo, e a senhora cai justamente comigo, que sou nascida e formada em Salvador, Bahia. E daí... O Franz Miller, que foi um professor que foi referência para ela, um alemão muito especial, toda uma história aí, né? Dá uma imensa gargalhada, porque percebe que, naquela baixinha, tinha colocado aquela mulher na linha. Em verdade, ela deu uma lição de moral, né? Olha o absurdo, o ridículo, né? Você vir aqui e agora está sendo consultada por uma médica que é baiana e que se orgulha disso. Esse foi um marco, e ela me contou que foi pela primeira vez ela sentiu essa questão, né? A gente fala como falamos de Suzana e eu, discriminação. Eu acho que pela primeira vez, né, a Margarida viu bem o que significa discriminar alguém e o que é preconceito, né? Você não conhece e acha que conhece e coloca uma série de inverdades na figura da pessoa. Pois bem, foi uma longa trajetória, né? Ela se formou, ela era ligada a um grupo político, teve que sair do Brasil, isso à época da repressão, da ditadura,
foi para a União Soviética, de lá foi para Angola, levou a filha, inclusive, que tinha, e talvez pela militância dela, extremamente aguerrida, ela disse que foi provavelmente os dias mais felizes da vida dela, porque pôde ter essa convivência mais próxima com a filha, não é? Quando ela estava lá, ela sentiu, teve uma premonição, poderíamos dizer isso, uma percepção, e que a mãe dela não estava bem. E daí ela volta para o Brasil, pede licença, volta para o Brasil, diz que tem que vir para cá, e a percepção dela estava correta, né? Essa premonição, de fato, né? A mãe dela estava à beira da morte. Bom, logo depois faleceu. Isso foi para ela bastante complicado, né? Bastante complicado mesmo, porque era uma pessoa que ela amava muito, e cuida da filha, mas depois a filha sofre um acidente de trem e vem a falecer, a única filha. Então, para ela, isso não foi também... Foi a segunda grande perda, né? Primeiro a mãe, depois a filha. O que ela faz? Eu estou resumindo, mas estou escrevendo, inclusive, sobre isso, mas isso é outra coisa, né? O que ela faz? Ela começa a se dedicar muito, talvez por toda essa experiência que ela passou, nacional, internacional, ela começa a se dedicar muito àquilo que ela vinha se debruçando cada vez mais. Porque ela vai fazer um curso de medicina, de especialização em medicina do trabalho. Mais tarde ela se torna professora no curso de medicina, da pós-graduação da medicina da Santa Casa, inclusive me convida e a gente acaba trabalhando juntos lá na medicina durante 16 anos. Né, juntos trabalhando medicina na área de medicina do trabalho, saúde do trabalhador, e ela pega com toda a garra que ela tinha esse tema, a questão do sofrimento dos trabalhadores, não deixa de ser ginecologista, obstetra, mas vai se afastando cada vez mais, vai se afastando. Ela já tinha muitas perdas e disse para mim, olha, se eu tiver mais uma perda, eu não vou suportar, uma paciente que eu queira, e começa a pesquisar aquilo com que ela trabalhava no Sindicato dos Químicos. Né? Ela ficou aproximadamente 20 anos no Sindicato dos Químicos, escutando, ouvindo trabalhadores. Do Sindicato dos Químicos Plásticos de São Paulo. Né? E farmacêuticos, químicos, plásticos e farmacêuticos, que é um sindicato enorme em São Paulo. Ela sempre muito atenta à escuta, ela entrevistas que eu poderia dizer mais sistemáticas, com um olhar não só clínico, mas dedicado mesmo à escuta da história do sujeito. São quase 2.000 pessoas, só para vocês terem uma ideia, né? E ela observa que havia algo em comum nessas falas, né? Havia algo que, para mais ou para menos, era um denominador comum, a questão da humilhação. A questão da humilhação no trabalho, a questão dos constrangimentos, o medo de perder o emprego, o medo de não dar certo e o medo de adoecer. Né? Então, essa escuta atenta faz com que ela vá cada vez mais tentando entender esse mundo do trabalho real, o mundo do trabalho concreto, não o fictício, não está nos livros, não aquele que está no código de ética das organizações, mas como as coisas se dão, de fato. E ela o faz com toda a sua persistência e toda a sua competência. Assim, aconselham que ela fizesse um mestrado, ela vai fazer um mestrado na PUC de São Paulo, em Psicologia Social, né? Defende uma tese cujo título é Uma Jornada de Humilhações. A partir daí, eu me lembro que eu acabo conhecendo a Margarida,
né? Porque eu acabo conhecendo a Margarida num congresso, foi o primeiro congresso Trabalho, Saúde e Gênero, que foi lá no Rio de Janeiro. Eu conheci ela da PUC, mas daí a gente senta para conversar, aquela coisa toda, enfim. E eu brinco que foi uma amizade à primeira vista. Tem o amor à primeira vista, né? Apesar que o radical é o mesmo, amizade, amor. A gente pode, né? Eu acho que a gente tem, quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente tem amor pela pessoa mesmo, né? E foi uma coisa muito empática mesmo. Eu me lembro exatamente que eu tinha chegado atrasado, né? O voo tinha dado um problema, tal. Quem estava, inclusive, coordenando esse seminário era a Eleonora Minicucci de Oliveira, que depois, no governo Lula, uma querida também, acaba sendo ministra das mulheres. Ela estava lá, e o pessoal já estava todo meio atarantado. Daí ela sai, vem para próximo de mim, começa a conversar, se desloca, sai do lugar, estava ao lado da Leonora, tal, me insere no negócio e, olha, você vai participar de uma mesa que tem um hindu. Bom, eu me lembro que foi até engraçado, porque era aquele inglês que você não entende uma palavra, mas inglês que você não entende, mas foi muito interessante, que nós brincamos muito, né? Brincamos muito com a situação. E daí começa uma amizade, e em 98 a gente já estava na Santa Casa. Eu me lembro que nós estávamos numa aula, que era uma disciplina Trabalho, Saúde e Gênero. Essa é uma segunda disciplina que nós tínhamos dado. Era uma disciplina nova, que a gente estava novamente compartilhando, né, essa disciplina, e duas alunas, duas médicas, era um curso específico para médicos, né? Geralmente uma turma de 25, às vezes tinha mais, um pouco mais, geralmente era 25 alunos, eles não permitiam muito mais do que isso. E duas médicas começam a chorar, literalmente chorar. Eu me lembro que eu fiquei até meio assustado. A Margarida estava mais ou menos aqui, eu estava aqui, né? Era uma mesa só, não tinha um sofá para ser mais confortável. Né? Eu fiquei assustado, falei, gente, e eu estava falando, inclusive. Falei, gente, será que eu falei alguma bobagem? O que eu falei? Você imagina, você está falando e daqui duas pessoas começam a chorar. O que está acontecendo, né? Você fica constrangido, não sabe nem o que fazer. Bom, graças a Deus, estava acabando, o horário já estava mais ou menos na coisa, e bom, a gente discretamente, né, fomos conversar com as pessoas, né? Vocês se lembraram de alguma coisa? Eu falei mesmo, direto. Será que eu falei alguma coisa que ofendeu, que magoou? O que foi? Daí as duas, não, fizeram essa cabeça, não. E daí uma falou, não, pelo contrário, a gente gostaria de agradecer a vocês terem a coragem de tratar aqui numa faculdade de medicina, né? Geralmente os médicos são muito conservadores, a verdade é essa, é uma questão de formação. Vocês terem abordado aqui aquilo que vocês têm observado, né? A Margarida fala do que acontece com os trabalhadores, nós trabalhamos a questão do alcoolismo, drogadição, também o que se passa no mundo real, né? Porque nós temos professores que vêm e colocam a questão da medicina como uma questão simplesmente paciente, médico, e não falam do trabalho, não falam do que está acontecendo no trabalho. Dá a impressão que simplesmente o receituário médico vai resolver tudo, e a gente sabe que não é. Vocês estão colocando para nós a experiência que vocês têm. Bom, e eu falei, certo, mas me explica por que vocês fizeram. Daí uma falou, olha, eu estou passando por um inferno astral. Falei, como assim inferno astral? Você é médium? Sou. Bom, ela falou, eu estou passando por um inferno astral, por quê? Nós temos um diretor de setor que se engraçou comigo, está forçando a barra, quer que eu saia com ele,
E eu não quero. Eu tenho namorado, me dou muito bem, e eu sei, ele tem fama. Daí usou um termo que não é muito elegante para colocar aqui para vocês, mas ele tem fama, né? E eu não estou afim disso. Você deixou claro? Deixei. Só que, quando eu deixei claro o que estava acontecendo, o que eu pretendia, que era o oposto dele, ele começou a me humilhar perante, inclusive, pacientes, a ponto de tirar chapas. Não precisa chapas, hoje eu mando quase tudo por e-mail, né? Tirar chapas da minha mão quando o paciente estava diante de mim, ele entrava no consultório, tirava e falava: olha, ela é nova, não ligue não. Ela é nova, ela às vezes faz uns comentários que não tem nada a ver, apavora os pacientes, qualquer coisa você passa, marca uma consulta comigo que a gente resolve. Isso está me fazendo muito mal. E a outra pessoa, que também era uma aluna brilhante, inclusive, tinha mestrado na Alemanha, enfim, excelente, estava passando por um processo de assédio moral, de total desconsideração, de desqualificação perante os colegas, porque estava se destacando. Bom, o mais interessante que a gente pensou que elas estavam trabalhando em hospitais aí de quinta categoria, né? Aqueles hospitais que você reza para nunca entrar, né? Ou coisa semelhante. Não. Eram 2 hospitais referência, aliás, são até hoje, talvez os mais caros, os mais comentados, preferidos por muitos presidentes, etc, etc, etc. Hospitais de elite feita para pessoas elitizadas. Né? Com alta tecnologia, com salários considerados bastante razoáveis, com toda uma grife, enfim, aquele tipo de hospital que qualquer médico, qualquer psicólogo, qualquer fisioterapeuta, qualquer profissional da área de saúde quer fazer uma carreira, sem sombra de dúvida. Daí, eu me lembro que a Margarida chegou e falou: Luane, olha, a gente fala do peão, a gente fala disso, a gente coloca certas questões, mas você pode ver que são nossos pares, pessoas que trabalham em hospitais, inclusive, elitizados, que estão passando por coisa muito semelhante. Em alguns aspectos pode ser até pior, dependendo de como essa pessoa ressignifica isso, como é que ela vê. Eu acho que a gente está na hora de a gente, de fato, começar a entender melhor esse fenômeno. Isso não está se dando só como trabalhador da linha, não, sem sombra de dúvida, ocorre, mas está ocorrendo em todos os lugares. E daí a gente tinha ouvido falar, Maria Benigna, que era outra pessoa que era uma paciente dela, que depois se torna uma parceira, no começo, para a gente refletir sobre isso, na Marie-France Irigoyen, né, que tinha lançado um livro, A Selena Morel, A Violência Perversa Cotidiana, A Assédio Moral, A Violência Perversa no Cotidiano. Ela tinha lançado um livro que se torna um best-seller na França. Né? E o interessante é que essa médica, era médica e psicanalista, Marie-France, a experiência dela era com pacientes. Depois que ela vai fazer um curso, inclusive nos Estados Unidos, uma especialização na área do trabalho, porque ela não entendia nada de trabalho. Isso é muito interessante. Ela teve humildade, o que é raro em francês, mas tudo bem. Ela tem a humildade de ir para os Estados Unidos, né, e fazer um curso para entender sobre o mundo do trabalho. O que era isso? Mas como ela chegou a algumas conclusões? Porque ela percebia que os pacientes e as pacientes que a procuravam no consultório falavam de questões que não eram dos cônjuges, não era da família. Era o desenrolar de um longo drama que havia começado aonde? No trabalho, e que explodia na família. E hoje a gente sabe disso. A questão do assédio moral, por isso que eu até defendo a tese que sobre alguns aspectos a gente pode colocar como um crime continuado. Por quê? É uma questão que pode ser, sempre tem um preposto, mas você tem uma organização por trás e ela atinge o sujeito, o homem, a mulher, mas o que está em torno dele. Detona com a família, geralmente.
Porque uma pessoa, por mais equilibrada, entre aspas, que seja, se é que existem pessoas equilibradas, né? Por melhor que seja, mais generosa, sendo vilipendiada diariamente, por meses e às vezes anos, acaba descontando nas pessoas que estão próximas. E geralmente são as pessoas que nos amam. E quando isso acontece, você tira o chão da pessoa, porque ela perde o único espaço que ainda existia de confiabilidade. Essa é uma questão muito importante. E sempre que a gente trabalha com o pessoal da área jurídica, eu procuro colocar essa questão. Não é uma questão individual, em hipótese alguma. Não, obrigado. Não é uma questão individual, em hipótese alguma. É uma questão que nasce na organização do trabalho e acaba na família do ofendido ou da ofendida. Deixar muito claro. Bom, Margarida, daí, fizemos contato com a Marie-France. Ela veio para o Brasil. Quando ela vem para o Brasil, ela já tem um pouco mais, ela tinha feito esse curso, é muito interessante, ela vem para o Brasil, nós a convidamos, ela veio, teve um seminário, inclusive, que foi bem interessante. A gente discutiu algumas questões, uma coisa pequena, mas era petit comitê, mas discutimos algumas questões que eram interessantes, assim, teóricas mesmo, e a Margarida fala, olha, Luane, vamos fazer um site, tentar entender melhor isso, e depois, daqui uns 6 meses, a gente fecha o site, para entender, a gente só vai, tal negócio, a gente só vai ajudar o trabalhador, o compromisso da Margarida sempre foi com o trabalhador, deixa muito claro. Ela nunca se vendeu para nada, para ninguém. De uma forma obsessiva, era o trabalhador o objeto de pesquisa e o objeto de amor dela, era o trabalhador que importava. E ela vai bater o pé, vamos fazer site, vamos colher dados, vamos ver como a gente pode entender melhor esse fenômeno para poder combatê-lo. Bom, lei do engano, 6 anos, coisíssima nenhuma. 6 meses, coisíssima nenhuma. Em verdade, ele acabou tendo 8 milhões de acessos a esse site, que é mais que a população da Suécia, né? 8 milhões de acessos e 44.300 cartas. Isso quando ele foi derrubado. Ele já tinha sido derrubado várias vezes, mas dessa vez eles derrubaram mesmo. Quem o fez contratou hacker bom, ficou só uma página. Não foi moleque, não. Foi gente do... não foi moleque, não. Foi gente do... gente muito bem paga, né? Provavelmente. Uma coisa muito, muito complicada. Ficou só a capa, né? E depois nem a capa. Agora, enfim, mas nós vamos recuperar esse site, né? Nós vamos recuperar esse site, já estamos planejando. Inclusive, vou conversar com a Suzana amanhã sobre isso. A gente vai recuperar o site, né? Já estou articulando umas coisas aí. Eu tenho boa parte em HD, porque eles detonaram, foram de uma perversidade abjeta. Depois que ela faleceu, eu não ia mais no apartamento, não tinha, estava com a chave do apartamento, não tinha, emocionalmente, para mim era muito difícil, né? E o provedor estava lá, né? Mas eu tinha em HD muita coisa, tinha impresso, tinha em pendrive, etc. e tal. Então, muita coisa, né? Muita coisa foi salva, vai ser mais ainda salva, né? Então dá para recuperar, sim, dá para recuperar e a gente vai continuar, né? Tendo um site que nunca cobrou um tostão de ninguém, nunca foi consultório médico, nunca foi escritório de advocacia, consultório psicológico, nada, nada, nada. E uma coisa que eu me orgulho muito de ter tido a possibilidade de estar ao lado da Margarida é que ela era uma pessoa incorruptível. Eu me lembro, isso já há um certo tempo, mas eu me lembro quando um advogado de uma imensa multinacional da área de bebidas, não era a Coca-Cola, não, era mais a concorrente principal deles.
ligou para ela e disse... Não te contei isso? Não? Você não sabe o que você perdeu. E disse, uma doutora, não sei o quê, eles tem uma lábia, né? Como todo cafajeste é muito bom em lábia, né? Doutora, nós vamos acompanhando a carreira da senhora, do seu parceiro, de não sei o quê, aquela coisa tal. E eu sei que vocês, acadêmicos, precisam de dinheiro para congressos, etc. e tal, trazer convidados, tal, e nem sempre vocês conseguem isso. A Thaís está aí? Tá aí. Tá vendo? É uma desgraça, a gente não consegue. Tal, aquela coisa toda, né? Vocês não conseguem isso, aquilo, papá, papá. E a gente pode financiar qualquer congresso que vocês quiserem, nacional, internacional, de qualquer tamanho, e deixar bem claro, tá? Vocês não precisam apresentar nenhuma nota, vocês só dizem quanto. Bom, não precisa ser inteligente, né, para perceber qual é que era a jogada. A gente só pede que vocês manerem com alguns exemplos. Quer dizer, eles. Assim foi o termo. Vocês manerem, foi o termo, com alguns exemplos que vocês costumam dar. De resto, não precisa apresentar nota alguma, dizem quanto, e nós faremos a transferência em qualquer conta que vocês quiserem, aqui ou no exterior. Bom, acho que mais explícito do que isso, né, é impossível. E ela falou, não posso falar também, porque não deixa de ser uma reunião aqui formal, ela mandou o sujeito para aquele lugar, né, aquele jeito que você conhecia a Margarida, direta, né, aquela coisa toda, daí ligou um outro, devia ser um estagiário dessa vez, o estagiário só entra em roubada, né? Ligou um outro e perguntou se ela poderia, se ela tinha pensado no assunto e se o parceiro de pesquisa, no caso, eu aqui, né, não gostaria de fazer nas mesmas condições. Ela falou, olha, eu posso te dar o telefone e e-mail sem problema nenhum, mas o que você vai receber é o que o seu colega de trabalho recebeu. Falou um xingo. Desligou, acabou. Eu acho que poucas pessoas fazem isso de uma forma tão convicta, de uma forma tão direta e de uma maneira, ao mesmo tempo, tão compromissada com aquilo que ela acreditava. E ela fez, e não foi uma vez só. Ela nunca desistiu. A gente teve os computadores detonados várias vezes. Eu conheço todas as marcas. Vocês podem me pedir qual bom computador que é. Detonaram várias vezes os computadores, ela não desistia. Ela foi ameaçada várias vezes, coisas muito pesadas, ela não desistia e continuou batalhando, até que, depois de centenas de palestras, centenas mesmo, não sei quantos artigos, livros que ela fez, que ela produziu, ela teve que se curvar na pandemia a uma doença que ela havia adquirido, mas que estava reagindo muitíssimo bem, e veio a falecer vítima de Covid. Né? Então, o maior problema
talvez que o problema virtude, né, que a Margarida teve foi ter sido incorruptível, né? Ter sido uma pessoa extremamente compromissada com as questões que são centrais na vida das pessoas. A dignidade, a humildade e o conhecimento voltado para quem trabalha. É interessante notar que hoje nós temos a Convenção 190 e a Resolução 206, que é um complemento, né, da Convenção 190. Nós temos mais de 170 países que são signatários, né, da OIT, mas não da Convenção 190. Da Convenção 190 temos algumas dezenas apenas. É claro que no governo passado não ia assinar uma convenção a respeito de assédio moral, assédio sexual, questões de gênero, seria uma contradição, né? Mas o governo atual se comprometeu a assinar. Mas algumas questões que estão na Convenção 190 já haviam sido pensadas, inclusive por ela. A Convenção 190, ela prega que a questão do assédio moral não é uma questão apenas da área da saúde, é uma questão, isso é muito interessante, é uma questão dos direitos humanos. Ela explicita isso. Mais do que isso, no primeiro Fórum Mundial, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, no primeiro, nós estávamos lá, eu me lembro que nós fizemos uma mesa, ela me chamou de lado e falou, Elane, eu acho que está na hora de a gente deixar de pensar a questão do assédio moral só pelo viés médico-psicológico e trazer a questão do assédio moral para os direitos humanos. Está lá registrado. Nós tínhamos 211 representações no fórum. Está lá gravado, quando ela fala, vamos trazer. E nós montamos uma mesa, o mérito foi dela, a ideia foi dela, uma mesa que nós montamos, improvisamos e fomos discutir com representantes de várias nações a questão do assédio moral, mas trazendo para os direitos. É uma questão médica? É uma questão do âmbito da psicologia? É uma questão do âmbito da sociologia, das ciências sociais? Mas é uma questão dos direitos humanos. Então, ela trouxe isso, ela introduziu esse conceito, e hoje é um conceito que está mais do que consagrado na legislação brasileira, inclusive. Se a gente pegar todos os tribunais, inclusive o daqui de Santa Catarina, eles veem a questão do assédio não como uma questão no âmbito civil apenas. O conceito de dano moral, eles veem a questão do assédio como uma questão da legislação do trabalho, o dano moral como uma questão do direito civil, mas como um direito fundamental, qual seja, de manter a dignidade, que está sendo violentado. Então, isso faz um giro, em termos jurídicos, gigantesco. Ele não fica focalizado apenas numa área e na questão da indenização. Você não está indenizando apenas a doença. Você está condenando aquele que atingiu a dignidade humana, que é um direito fundamental previsto nos primeiros artigos da Constituição, sendo mais preciso o 5º. E a condenação deve ser feita por quem propiciou, sabendo que, muitas vezes, o assédio tem um preposto, mas tem toda uma organização que incentiva, inclusive, que isso seja feito. Isso é um giro epistemológico violentíssimo, e foi construída toda uma jurisprudência no Brasil. Tanto que hoje o Brasil, não sou eu que estou falando, são os nossos colegas latino-americanos, a Suzana sabe disso, é um dos países que mais se destaca nessa área. E isso se deveu a Margarida Barreto.
Caso contrário, talvez nós estivéssemos vendo a questão do assédio como uma questão do Eloane para a Suzana, da Suzana, do Eloane, da Thaís, enfim, uma questão puramente individual. Sem observar que as organizações hoje são regidas por metas. E quanto mais você atinge a meta, maior é a meta. A gente sabe disso. Mas o mundo, a morfologia do trabalho se modificou de uma forma brutal. Não adianta falar neoliberalismo, vamos traduzir isso. Vamos traduzir para as pessoas entenderem. O modelo de gestão é completamente diferente. Quando no artigo 3º da Convenção 190 fica absolutamente claro que não são apenas os trabalhadores com carteira registrada, sejam servidores públicos ou da iniciativa privada, que são titulares deste direito, o direito de não ser assediado, a OIT, que conversa, dialoga com pesquisadores do mundo todo, sabia muito bem o que está fazendo. Porque no mundo atual nós temos empresas, aqui deve ter representantes sindicais que sabem o que eu estou falando, que tem mais estagiários, mais terceirizados do que servidores. Estou mentindo? É fato. A própria universidade hoje em dia. Eu sou professor na Unicamp. O número, quando eu entrei na Unicamp, o número era X de terceirizados. Hoje, você pega esse X e multiplica por 4. Esse é um fato. A própria justiça. Você vê num fórum hoje em dia, o número de terceirizados é brutal. O número de estagiários é brutal. O cara é estagiário depois de 5 anos. Eu queria saber que diabo de estágio é esse. É o estágio ad eterno, usando um termo jurídico, né? Não acaba mais. A gente fala brincando porque é pesado, mas é verdade isso aí. Então, quando a Convenção 190 coloca que também serão sujeitos de direito, ou estagiário, ou terceirizado, os chamados stakeholders, aqueles que se relacionam, inclusive, sendo que, na atualidade, depois da mudança da legislação trabalhista, em 17, o que aconteceu? Você pode ter terceirizados até na finalidade e não no meio. Quer dizer, a própria atividade principal da organização pode ser terceirizada, você tinha que dar proteção para essas pessoas. Mais do que isso, não adianta a legislação, a CLT, deixar claro que o máximo que será permitido serão 8 horas de trabalho. Alguém trabalha só 8 horas aqui? Depois que inventaram celular, computador, é óbvio que não trabalha. Então, o que a legislação, o que recomenda a Convenção 190? Comemorando 100 anos, foi isso que a Convenção 190 comemorando 100 anos da existência da OIT. 2019, o que eles recomendam? Que o espaço organizacional seja visto de outra maneira. Como assim? Não é mais este prédio aqui no qual estamos, mas o refeitório, mas o clube, mas quando a pessoa se desloca para viajar, e mesmo a própria casa, porque muitos de nós trabalham o quê? Fazem reuniões estando na própria casa. Veja bem, isso é um giro epistemológico fundamental. Caso contrário, nós vamos ter uma legislação fictícia, absolutamente fictícia. E o que se observou? Que havia, sim, e continua havendo, sem sombra de dúvida, né? Existia e continua existindo, infelizmente, um tratamento diferenciado para certas categorias, dentre elas as mulheres. Então, a mesma convenção faz uma recomendação que deverá ser criado, e ela deixa bem fluida para que a própria legislação seja adaptada para cada país, certos quesitos de gênero, qual seja, quando eu estou falando no trabalho remoto
exercido por uma mulher, eu tenho que observar que uma mulher, este ser concreto, que não é uma abstração, não é só trabalhadora da empresa. Ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de ser mãe, sendo que muitas das mulheres, são dados do IBGE, não é o Leandro que está falando, não estou inventando nada, muitas das mulheres hoje em dia são chefes de família. Então, quando ele coloca essa questão, a OIT coloca essa questão, é baseado o quê? Numa realidade efetiva, em dados empíricos. Quando ela traz para o âmbito da própria convenção o combate sistemático ao assédio sexual, ela está dizendo o assédio sexual não deve ser visto só como um crime punido pelo Código Penal, como é o nosso caso, 216A, está lá no Código. Só que tem um probleminha. O assédio sexual, no seu conceito formal, ele só permite que o sujeito seja punido se houver uma hierarquia. Só que o mundo do trabalho real, concreto, demonstrou que, devido ao fato da mulher estar inserida no ambiente laboral 24 horas, a verdade é essa, você tem hoje em dia assédios horizontais que são perpetrados. Você tem abusos linguísticos, físicos e simbólicos que são perpetrados contra mulheres, que até por serem chefes de família, necessitam tanto ou mais daquele emprego do que um homem. Daí a questão do protocolo de gênero. Veja bem que essas recomendações foram feitas porque nós conseguimos tirar o Brasil, o assédio, como sendo uma relação de um neurótico em relação a uma vítima. Que é o que a grande mídia quer fazer. Porque você despolitiza a discussão. Você cria uma vítima, uma frágil, homem ou mulher, e você coloca sob o holofote uma organização real. Pessoas concretas, que às vezes agem, inclusive, de uma forma antiética, no desespero de manter o emprego. É o que acontece, inclusive, em boa parte dos bancos. Nós sabemos, estamos cansados de saber, que os bancos continuam com o mesmo sistema de avaliação, continuam com o mesmo modelo organizacional de há 20 anos atrás. Todos nós sabemos. O que mudou? O gerente. Quando a coisa pega pesado, o Ministério Público, eles mudam o gerente e colocam um outro infeliz no lugar dele. A verdade é essa. Isso não resolve o problema. E daí não adianta fazer código de ética, não adianta ter comissão de ética, não adianta ter ouvidoria. Ouvidoria sem autonomia não é ouvidoria, gente. É denuncismo. Ninguém é besta de ouvidoria que não tem autonomia. Então, essas questões simples, Margarida tinha pensado. E elas foram sendo aperfeiçoadas. E é por isso que o Brasil, hoje, a gente pode se orgulhar de ter um país que, apesar das dificuldades, apesar das nossas carências, inclusive educacionais, a falta de verba para pesquisas, a gente está conseguindo fazer coisas de qualidade. A gente está conseguindo ter pessoas, como a que está aqui ao meu lado, fazendo coisas boas. E nós conseguimos. E vamos conseguir mais. Inclusive, essa mesma OIT e o Ministério Público, Federal e Estadual, nos convenceram a desenvolver um aplicativo, que foi desenvolvido por Suzana, Renato, Renata e eu. Um aplicativo que vai ter a mesma filosofia do site, totalmente gratuito, para qualquer cidadão poder se informar de uma forma simples. O site vai voltar um pouco mais sofisticado, nós vamos voltar com o site. Se alguém tem aí representante das empresas, pode esperar. Vai, pode esperar por nós.
A gente vai voltar com o site, mas esse aplicativo, ele é um aplicativo voltado para os trabalhadores, para que as pessoas saibam o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é discriminação, o que é uma prática racista, o que é uma injúria racial, para que as pessoas possam se defender, para terem sua dignidade respeitada. Obrigado. Eu vou só mostrar a carinha do aplicativo, tá? Ele... ela não viu, tá vendo? Eu vou mostrar a carinha do aplicativo, é como toda boa criança, ele ainda está novinho e tal, mas ele vai... Deixa eu ver aqui. Ah. Por exemplo, essa aqui é uma página, uma das primeiras páginas, né? Ele vai estar rodando, se Deus quiser, o mês que vem, né? Então, essa é uma primeira casa. A pessoa vai lá e ela escolhe alguma história, né? Ela escolhe alguma história e ela vai... mediante essa escolha, é claro, quando ele vai escolher uma... Geralmente, a pessoa escolhe uma história que tem a ver com o que ela está passando, né? Possivelmente, né? Ou por curiosidade, seja lá o que for. E daí vai. Tem. É mais para baixo. Tem 6 slides. Eu te passo para você. Ele não acredita em mim. Espera aí. Ó, já estão boicotando. Entraram falando, o negócio aqui está bravo, gente. Vocês me defendam aí. Só não mudou lá. Olha, gente, é coisa do outro mundo. Porque está mudando aqui, não muda lá. Eu não estou brincando, aí é o hacker que derrubou, que foi contratado para... O negócio aqui está bravo, Suzana. É mais ou menos isso. Agora foi, tá bom. Daí, vou ficar aqui um pouquinho. Tá? Daí tem também um questionário, né? Tem um questionário que a pessoa vai responder, né? Então, fatos negativos do seu trabalho, a situação mental, enfim. Daí vai... A questão da cartilha, né? Tem a Suzana, que também fizemos juntos, Suzana, essa cartilha, uma cartilha livre, também totalmente gratuita, tá? Totalmente gratuita. Então, a pessoa tem a possibilidade de, depois, ela querendo acessar um tema e entender mais profundamente a questão do assédio sexual. Tudo bem, ela vai lá, o que de fato é assédio sexual? Como se configura? E aí vai, né? E daí, histórias, só para ter uma ideia, histórias para entender o assédio. Escolha entre 11 histórias interativas. Então, o caso de Vitória, tudo nome fictício, tá? O caso Ana, o caso Lorena, o caso Bernardo, a questão homofobia, sexismo, daí vai. Então, a gente vai pegando as várias formas de discriminação e o sujeito vai interagindo. Quer dizer, ele vai tendo uma noção do que é, o que deixa de ser, e se aquilo que está acontecendo com ele, né, Suzana, é passível dessa titulação ou não. Então, ele vai criando um universo. Veja bem, principalmente para um trabalhador mais simples, isso é fundamental. Porque o que a gente, a Suzana sabe disso tão bem, ou melhor, boa parte das pessoas, eu discuti tanto com a Suzana, a gente discutia essas questões, boa parte das pessoas, inclusive, passam por situações que julgam que são naturais. Não é? Há muitos homens e mulheres que passam por situações absurdamente constrangedoras e não sabem que aquilo é crime. A verdade é essa, que aquilo é abuso sexual, se não fosse.
que aquilo é homofobia. E daí para frente. Então, o objetivo desse dispositivo é, primeiro, trazer uma informação segura para as pessoas poderem se defender, mas mais do que isso, saberem se essa angústia que elas sentem, essa depressão com a qual elas estão convivendo, a origem está no trabalho, não está. Caso contrário, a pessoa, inclusive, tende a se culpar. Tá? Eu quero só que a Suzana... Suzana, coloca alguma... Sobre o aplicativo? Então, né, foi um trabalho maravilhoso e eu estou muito emocionada agora de ver pela primeira vez as imagens, eu não tinha realmente visto. E foi uma equipe que trabalhou durante 1 ano, né? Todas as sextas-feiras. Isso, 1 ano e meio. Uhum. E, para vocês terem ideia, né, entre os entraves, bom, entre nós nenhum, né? Nós definimos o que considerávamos importante, que era, em primeiro lugar, as informações fundamentais sobre assédio, sobre saúde do trabalhador, né, que possa ser um aplicativo para ser utilizado por trabalhadores como foco principal, né, mas também por acadêmicos, por docentes, né, que ele tenha uma breve, vamos chamar assim, biblioteca, né, informativa, nossas cartilhas, outras produções, que tenha, como o Elane falou, as histórias, então são 11 histórias que nós nos divertimos e nos desafiamos a tentar chegar a uma linguagem mais próxima do trabalhador, né, e das situações que nós considerávamos mais encontradas, né? Nos baseamos em vários exemplos, trabalhando também com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, né, de São Paulo, foi grande parceira, uma durante um tempo, depois outra junto conosco. Também uma parte mais informativa em relação a como denunciar, aonde denunciar, né, para que as pessoas possam procurar os seus direitos. Além de um instrumento relacionado às perguntas que o Elane colocou, né, alguns exemplos ali para que as pessoas possam identificar, seja por meio das histórias, seja por meio de várias perguntas, né, se há um conjunto, né, de ditos comportamentos negativos, por meio de discriminações, violências e assédios no trabalho, assim como um instrumento de rastreio, né. Então, nós consideramos que essa, até agora, né, nossa contribuição mais esperada, né, além de já termos algumas outras que nos desafiaram para a produção, mas que a gente possa articular cada vez mais, né, aquilo que foi um pouco da discussão hoje lá na oficina 3, que é a aproximação, né, entre aquilo que está acontecendo lá na base com os trabalhadores, aquilo que o sindicato está trabalhando, né, ou buscando trabalhar com os coletivos, né, e aquilo que a academia pode gerar conhecimento e que pode funcionar, não, né, nesse papel de vamos produzir os artigos, nessa lógica que o professor Elane, né, nos fala sempre tão bem, né, que é essa lógica de ter assumido e se apropriado de um jeito de trabalhar nessa produtividade, nessa competitividade, mas que a gente possa coletar esses dados, né, trabalhar e compartilhar, devolver para os trabalhadores e ajudar a enxergar de modo especial, se perceber um pouco mais do ponto de vista das violências, dos assédios, porque eu comecei muito depois, né, do que Margarida e o Eluane, né, a gente se conhece há uns... A Margarida, eu acho que há uns 15, 16, né, e a Eluane um pouco menos, mas mesmo conhecendo há menos tempo, trabalhando há bem menos tempo, ainda há muita dúvida, né? Ainda há muita tentativa de desqualificar, né? De naturalizar, uma série de falas que levam nessa direção, né? Então, continuamos, né? Eu
eu vejo que desde o início, meu colega hoje não pode estar aqui, o Renato, né, do Ministério do Trabalho, ele sempre disse, um trabalhador, quando tem direito, e existe algum grau de direito para requerer o que ele pode, ele procura uma mediação e procura um diálogo, procura resolver o conflito. E alguém que passou pelo assédio não traz isso, porque ele está tão fragilizado. Ele está fragilizado de uma forma que a gente não tem ideia, né? E isso faz com que a grande maioria diga que tudo que ele quer é sair daquela situação, de qualquer jeito, né? Então, a gente atendeu com grupos aqui em torno de, acho que, 8 ou 9 anos, né? Nós tivemos um projeto aqui no Departamento de Psicologia, né? Já compartilhamos bastante com Eluane, com Margarida, no que nós ouvimos. E nós ouvimos pessoas que fazia 7 anos que tinham passado pela situação de assédio. E as manifestações psicossomáticas não passavam. Aliás, elas aumentavam quando a pessoa dizia, no caso de uma empresa aqui no centro de Florianópolis, quando eu chego a 3 quadras de lá, eu começo a suar a minha mão, eu começo a ter taquicardia, né? Então, é um trauma psicológico, mas, como a Eluane disse, não é um trauma só psicológico, né? Por quê? Porque quem testemunha traumatiza, muitas vezes vai negar, vai deixar o colega completamente sozinho. E é social, né? Porque nós estamos vendo acontecer, né? Acho que a Eluane colocou muito bem, né, essa diferença de olhar em um determinado momento, se procurar mediar aquilo que é entre o Eluane e a Suzana e a Eluane, e eu já vi várias pessoas dizerem, eles são adultos, eles que se entendem. É muito fácil lavar a mão, né? É muito fácil a gente... e estou ironizando também, né, porque não é tão fácil, mas o que eu quero dizer é que é mais fácil, muitas vezes, né, a gente deixar acontecer, a gente não olhar para a historinha, né, a gente não fazer de conta que não viu a discriminação. E em termos de gestão, né, considerando, se a gente quiser falar um pouco mais acadêmico, né, o nível individual, o trauma individual, o que acontece em termos de equipes, né, não tem como não pensar o quanto isso nos coloca por um fio. À medida em que nós vamos perdendo a nossa capacidade coletiva, né? A partir do momento que nós vamos ficando lá, um termo da Forestier, que já é um livro antigo, mas que eu acho que é perfeito, nós vamos ficando donos falidos do nosso próprio destino, né? Muito solitários. Então, né, acho que a gente trabalhou aí, olhamos já muito criticamente para aquilo que nós fazemos, né, mas sempre pensando nesse objetivo que ele possa contribuir para os indivíduos, né, para os grupos, e para que organizações com as suas formas de gestão hoje, né, muitas vezes tão predatórias, ou então, né, aquilo que a gente conversa muito, mas que nos impacienta bastante, né, é que tem muitas pessoas em lugares que podem fazer muito diferente, né? E aí a gente vê muita burocracia, a gente vê muita dificuldade, né? Até esse próprio aplicativo, né? Porque nós trabalhamos nele na pandemia e nós começamos no ano de 2020, certo? Trabalhamos até 2021. E vocês sabem por que nós não lançamos até hoje? Ele está pronto, né? Com pequenos ajustes desde 2021, por burocracia. Né? Então, eu estou me empolgando a falar demais, e a fala do Eluane, né? Mas achei que ele queria respirar um pouquinho. É isso, né? Se cada um, né, cada uma não fizer a sua parte, não se comprometer, muitos aplicativos, outros ficarão pelo caminho, né?
é um desafio cotidiano, né? E aí, quando a gente vê um evento como esse, né, com toda essa potência, essa discussão, essa organização, os temas, né, não tem como não pensar na fundamental que é essa potência do coletivo. Volta para... Não. SOS Dignidade. Foi uma das grandes polêmicas. Uma das grandes polêmicas, você precisa ver. Mas, gente, o mais bacana, deu muito trabalho. Tá? Aplicativo a gente pensa que é fácil, não é, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A parte técnica é complicada, e a parte burocrática que tem que ser feita não é fácil, não. Você passa por 300, é uma loucura, tá? Literalmente é uma loucura. Agora, a gente ficou, inclusive o nome, tinha outros nomes, mas depois a gente ficou com SOS, porque é isso, né? Aquilo que eu falei, é tentar resgatar a dignidade das pessoas. Esse é o objetivo. A gente, eu posso falar com segurança, e a Suzana com certeza também, muito, que a experiência nos permite dizer que, geralmente, uma pessoa que passou por um processo de assédio moral, ela não quer indenização. Ela quer resgatar a dignidade dela. Exato. Exatamente. É isso que ela quer. E, às vezes, é por isso que ela insiste em ficar naquele emprego, e as pessoas não entendem. Não, mas é louca, o que é isso? Nossa, passou por tudo isso, cai fora. Não é tão simples. Não é tão simples. Um caso que a gente acompanhou lá atrás, muitos anos atrás, na verdade, a gente estava começando praticamente, Margarida, me lembro, era um rapaz que trabalhava numa montadora brasileira, montadora de carros. O rapaz era da área de marketing, tá? Tem uma longa história, mas eu vou colocar o que é principal. Ixi, meu Deus do céu, não é assédio, ele está mostrando que é 5 minutos, está com... É isso. Ele trabalhava numa montadora e depois ele começa a fazer sombra para o diretor de marketing dessa organização. Bom, ele de assistente da área, o rapaz era muito bom em comunicação, o cara era bom, era fera naquilo lá. Ele vai passar da área da comunicação para o almoxarifado. Ele deixa de ser assistente dessa área de marketing e comunicação e ele vai, e não é almoxarifado, ele ia organizar o almoxarifado, não. Ele ia carregar pacote no almoxarifado. Foi assim, literalmente. Sai daqui de um dia para a noite, vai ficar lá. Acabou. E daí o rapaz, a coisa vai indo, e ele tenta se matar. Bom, não morre. Olha a loucura. Tá, primeira vez. Segunda vez, inclusive, a Margarida, foi uma loucura. Ele tenta novamente, depois, devolvem ele para o local, todo um rolo para dar uma disfarçada, porque, em função do medo do Ministério do Trabalho, as consequências, ele volta, começa a passar por outras situações extremamente humilhantes. E o grupo adere, isso é muito comum, infelizmente. E é o que mais magoa, né? Geralmente eles falam, olha, quando a coisa vem de cima, mas quando é o seu par, né? É aquilo que a Marie-France vai admitir depois. Vai admitir, não, vocês brasileiros estavam certos. Quando é o seu par, é aquele confidente, aquela pessoa com a qual você ia almoçar, ia tomar café, enfim, tinha até uma relação de amizade. Isso fere duplamente, porque além de ser uma agressividade contínua, é uma traição, né? É aquela pessoa que compartilhava, inclusive, de segredos e agora está usando contra você. E está te evitando. Você se sente um leproso, como alguns dizem. Bem, esse rapaz, então, volta e tenta se matar novamente. À medida que ele foi socorrido e não veio a óbito. Mas daí começava a perguntar o porquê. A gente conhecia um pouquinho a história dele. A coisa é a seguinte, esse rapaz,
Começou na montadora como jovem aprendiz, imagine. Fez curso na montadora, quer dizer, para ele, a vida era aquilo. Ele se fez. E é uma relação muito doida, né? No bom sentido da palavra, porque é meio esquizofrênico a coisa. Porque ao mesmo tempo que ele amava aquilo, ele aprendeu a odiar. Então a angústia vai num nível, né, praticamente insuportável. É como se você tem uma pessoa da sua família, seu pai, sua mãe, né? Uma pessoa que você tem um vínculo afetivo muito forte e depois, por alguma razão, essa pessoa te trai. Me desculpem a força da expressão, mas é o que acontece com algumas crianças que são violentadas por pessoas, por familiares. Isso pira com a cabeça delas. Não é a violência em si, não é isso. Né? Eu tinha um professor de psicopatologia, ele colocava essa coisa, é o que ela representa, da onde que ela vem. E é isso que esse rapaz ia. Então, aquilo se transformou insuportável. E as pessoas, bom, ele é talentoso, ele pode ir para a concorrente. Ele poderia ir para a empresa concorrente, é claro que poderia. Mas a empresa concorrente não é aquela na qual ele se fez. Essa é uma questão para a gente pensar. Né? Inclusive, quando a gente atende pessoas que passam por esse processo. Não é uma lógica aristotélica, uma lógica A igual a B, B igual a C, C igual a A. Não é muito mais complexo. E a gente vê essa questão no assédio. Bom, gente, já o nosso amigo gentilmente já colocou, e é isso mesmo. Da minha parte, vou passar o microfone para a Suzana. Eu só quero deixar muito claro que se não fosse a Suzana e a equipe dela, que em plena pandemia foi de um profissionalismo, foi de uma gentileza, de um carinho. Eu, inclusive, estava muito abalado, eu me emociono até hoje com a morte da Margarida, eu confesso para vocês que eu estava já bem desestruturado, foram muitas perdas, né? Para mim não foi fácil, e a Suzana foi, além de eu ter uma admiração muito grande por ela, como colega, como pesquisadora, eu tenho um profundo amor pela pessoa dela como amiga. Ela mostrou que é uma grande amiga, e eu acho que há muita esperança, e não é demagógico que eu vou falar. Quando a gente vê sexta-feira um auditório lotado, é porque tem muita gente interessada e a gente vai dar uma guinada. Com site, com aplicativo, sem site, sem aplicativo. E mesmo que se derrubarem, nós vamos estar juntos. E é um trabalho coletivo. Obrigadíssimo.